Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Trás dos Resultados. Hoje, eu aqui, o Bruno, nosso amigo Cláudio aqui como sempre, Bom e dia. hoje a gente tem a participação incrível aí da Jaqueline, empresária de apenas 26 anos, novinha, mas com uma baita bagagem já, bastante história para contar. A Jaqueline, que ela é vendedora desde os seus 15 anos, se tornou líder comercial, hoje sócia aí de uma grande empresa que ela vai explicar pra gente tudo o que eles fazem. Aí se apresenta novamente aí, eu falei bastante. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, com essas duas pessoas que eu admiro muito. Já tive o prazer, inclusive, de trabalhar junto. E espero que hoje seja um papo muito produtivo e cheio de network e também relembrar uns velhos tempos, né? A gente vai falar bastante sobre muitas coisas de trabalho, de gestão. Aprendi muito inclusive com o Cláudio e com o Bruno, e venho aqui passar um pouquinho da minha experiência para vocês. Ah, isso aí, Jaque, legal. Jaque, bom, pra gente começar, pra gente saber um pouquinho mais de você, conta pra gente a sua história, a sua trajetória, quando você começou a trabalhar até hoje, que eu sei que é uma história muito bonita e eu acho que é bem bacana pro pessoal conhecer a sua história. Conta a sua história desde o início, desde quando você começou a trabalhar aí pra gente, como é que foi? Bacana, Bruno. Eu costumo dizer que eu sou uma vendedora que deu certo, né? Eu estou hoje como uma empresária, mas eu me considero uma vendedora acima de tudo. Comecei a vender com 15 anos de idade, lá em Avaré, no interior de São Paulo. E ali eu já tive uma noção que vendas seria uma ferramenta para que eu conseguisse mudar a minha vida, né? Vim para São Paulo, porque no interior a gente tem uma imagem de que São Paulo é a terra das oportunidades, né? E não foi diferente comigo. Então, com 18 anos, vim embora para cá, já no intuito de ingressar em uma corporação que tivesse uma oportunidade de vender, porque no interior a gente não tem tantas opções, não tem uma empresa como a Prime ou como a Intec que tem um time de vendas, que paga um comissionamento bacana. Então, eu vim para São Paulo em busca dessa oportunidade. Em São Paulo, ingressei na Intec Brasil, no time operacional. Pouco tempo depois, eu pedi para ir para o time de vendas, né? E ali eu comecei a ter as minhas primeiras experiências dentro de uma empresa que traz essas oportunidades. Um tempo depois, líder do time de vendas, e com 22 anos eu me tornei sócia da empresa Prime Negociações, onde hoje eu sou a única proprietária. Olha, isso aí, bacana, hein? E o que que a Prime faz? Conta um pouquinho da sua empresa atual aí. Nós trabalhamos com revisão de contrato de juros abusivos, de imóvel, financiamento de veículo e de empréstimo. Então, hoje no país, a maioria das pessoas trabalham muito para ter um financiamento, né? Então, esse financiamento, por muitas vezes, ele tem uma taxa muito abusiva, de acordo com a taxa média do mercado, de acordo com o Bacen. O banco ele não respeita as taxas, né, que são colocadas e acabam abusando bastante do consumidor. Então, esse consumidor, ele procura a nossa empresa, a nossa assessoria jurídica, para que a gente faça uma revisão contratual e a redução dessas taxas abusivas, né? Olha. Redução de parcelas, quitações vantajosas de até 70% de desconto. Às vezes a pessoa está muito endividada, perdeu o emprego, está passando por dificuldade financeira, está com um veículo com busca e apreensão, está com o imóvel prestes a ser penhorado. Então faz contato com a nossa assessoria para que a gente consiga resolver esse problema. Olha que bacana. Eu não conheço, eu sou bem leigo, assim, eu não conheço, eu vejo meio que por cima. E é grande, assim, o índice de serviços financeiros que tem essas taxas abusivas. Por exemplo, a grande maioria dos clientes que vão procurar vocês, realmente dá para trabalhar em cima, dá para ajudar esses clientes? Muito. Nós fazemos uma avaliação criteriosa antes, né? Uma análise, né? Para identificar se aquele cliente ele realmente contém abusividade ou não, né? Nós não podemos pegar casos que não têm solução. Uhum. Então, quando é identificado, né, essa abusividade, a gente dá andamento no contrato. A porcentagem é assim, a cada 10 clientes que nos procuram, 9 contém essa taxa abusiva. Apenas 1 a cada 10 não contém essa abusividade. É muito alta a taxa, Nossa. infelizmente. Felizmente para a empresa, né? Mas infelizmente para o consumidor. Nossa, que bacana, porque. Ah, então assim, a pessoa não perde nada. Tá, tô na dúvida aqui se eu tô com financiamento que pode ter taxa abusiva. Eu não perco nada em procurar vocês. Vocês vão primeiro ver se é viável ou não. Aí, identificando que Isso. tem, vocês pegam. Identificando que, ó, não, tá certinho. Vocês nem pegam e a pessoa acabou não perdendo nada
só para ir ver se tem algum abuso na taxa dela, não perde nada. Exatamente. A análise, né, com o nosso analista, ela é totalmente gratuita. Depois a gente explica todo o procedimento para esse cliente. Caso ele tenha interesse em ingressar com esse serviço, aí sim ele faz o investimento conosco. Mas a análise em si, ela é gratuita. Olha que bacana, então todo mundo devia sair procurando, né? Depois você deixa o seu contato aí da Prime pro pessoal procurar. Eu mesmo devo ter alguma coisa aí que a gente financia tanta coisa, né? Tem tantos encargos financeiros, e deve ter alguma coisa e a gente não sabe, né? Então, procurar, identificar, e falar, opa, então se tem algo abusivo aqui, botar vocês para trabalhar, acaba, na verdade, a pessoa. É uma solução que a pessoa meio que só ganha praticamente, né? Porque se não é viável, vocês nem pegam. Agora, se é Exato. viável, vocês dão sequência, né? É isso? Exatamente. A análise ela é gratuita. Se procurar um dos nossos analistas, a gente consegue identificar se contém abusividade ou não. Essa análise ela já identifica para nós quanto que seria o valor correto da parcela desse cliente, qual valor seria aproximado para que faça uma quitação mais vantajosa, né? Se o banco tem que ressarcir algum valor de juros pagos de maneira abusiva até o momento. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela fez uma parcela ali de 48 vezes. Uhum. Ela pagou 12. Ela me pagou R$ 1.000 a mais do que deveria todos os meses. Perante o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a gente também solicita a devolução e ressarcimento dos valores pagos de maneira abusiva. Então, nessa análise gratuita, a pessoa ela já tem uma noção do quanto ela receberia de devolução, se tem tarifa TAC, gravame, avaliação de bens dentro do contrato, que são tarifas também irregulares, né, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. E aí já sai com toda essa análise feita para que assim ela tome a decisão de querer contratar ou não. Mas mesmo que não consiga no momento ou não queira nos contratar, a informação ela nunca é demais. E uma vez que o consumidor ele descobre essa abusividade, a próxima vez que ele for trocar o financiamento, for comprar um novo veículo, porque a gente sempre tá trocando, é necessário, né? Acaba não passando mais pelo mesmo problema, porque já tem a informação, né? Olha, que bacana. Então a gente consegue prestar uma consultoria, né? Para esse cliente, do que é certo, do que é errado, o que ele pode aceitar, o que não pode, e como que a gente corrige esse financiamento que já está errado. Nossa, que serviço ótimo. E se aplica para a maioria dos brasileiros, pode consultar, né? Bom, eu fiquei curioso do serviço aqui, porque acho que agrega para todo mundo. E acabei aprofundando, mas manda aí, Cláudio. Aí. Vamos lá, vamos lá voltar pro começo. Por que vendas? Por que você partiu para vendas e não escolheu outra área? Vendas é a única profissão que existe, Cláudio. O advogado ele só é advogado quando ele está numa audiência montando uma petição. Quando ele está sentado na frente do cliente, ele é um vendedor. Isso é um advogado, um médico, qualquer profissão que existe. A única profissão que existe no mundo é vendas. Então, qualquer ramo, né, que eu fosse me profissionalizar, antes eu teria que me tornar uma vendedora para conseguir vender o serviço. Não é o melhor prestador de serviço que vende mais. É o que se apresenta melhor, é o que fala melhor, é o que se vende melhor. Então você estudou? Muito, muito. A ciência de vendas é uma ciência, né? A ciência de vendas, eu comecei a ter essa noção na Intec, quando a gente teve um primeiro treinamento de vendas com o Rafael, me lembro o nome dele até hoje, inclusive semana passada estava na minha empresa passando treinamento pro meu time. Vendas, para mim, era muito dom, né? E quando eu tive esse primeiro contato com a ciência de vendas, né, estudar vendas, eu descobri que é muito mais amplo, que dá para você se profissionalizar com isso, né? Um vendedor, para ser tão bom, ele tem que estudar tanto quanto um médico. Então, me mostre um vendedor que estudou me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico, que eu te mostro um milionário. Perfeito. Então, vendas é uma ciência e ela precisa ser estudada também. Vendas é técnica e processo, né? A pessoa precisa ter muita técnica para poder evoluir, para poder abordar diferente e para passar uma solução para a pessoa, né? Eu costumo dizer que vendas é 80-20. 80% crença e 20% técnica. 80% é você acreditar naquilo que você consegue fazer, o próximo cliente, a próxima ligação, a próxima meta, a crença, né, o entusiasmo, a motivação, e 20% é o que você vai estudar da parte técnica. Mas sem esses 80%, a parte técnica ela não flui.
nem em vendas e nem em nenhuma outra profissão que você se propõe a fazer, né? Legal. E até para dar uma dica pro pessoal, você falou que na Intec você partiu para gestão, né? O que que te fez diferente dos outros vendedores para você partir para gestão? O que que você fez para dar essa dica pro pessoal para evoluir profissionalmente? Bacana. Antes de você se tornar, você já precisa ser. Então, às vezes a pessoa ela fica muito presa naquilo de quando eu for gestor de vendas, eu vou fazer isso. Quando eu for gestor de vendas, eu vou fazer aquilo. Quando, na verdade, para ser, você já tem que começar a fazer. Então, eu sempre tive essa visão de que eu tinha minhas responsabilidades com vendas, mas eu tinha que ajudar os meus colegas de trabalho. E um dos pontos principais é entender que, mesmo se eu não fosse gestora de vendas, né, eu precisava fazer aquela corporação crescer e funcionar para que a empresa ela tivesse mais investimento, para que, consequentemente, eu tivesse mais oportunidades para fechar mais vendas. Então, eu sempre tive esse pensamento amplo de pensar no contexto, porque isso me atingiria de forma direta, nem indireta, de forma direta, né? Então, o fazer antes de se tornar, ele é muito importante, né? Eu acho que todo dono de empresa que vai escolher um cargo de liderança, ele olha isso, a proatividade, né? Essa pessoa ela já tem atitudes de líder. A equipe ela já te olha como líder, ela já te olha como algo diferente. Exemplo, né? Como um exemplo, né? E nem sempre o melhor vendedor, mas aquele que ajuda, aquele que pensa no conjunto, que traz ideias, né? Então, sempre foi meu objetivo, tá? Já abrindo aqui pro Bruno. Eu tinha já esse objetivo, sim, muito claro, de que eu não queria ser apenas uma vendedora, apesar de ser uma profissão linda, bela, maravilhosa, que dá para ganhar muito dinheiro também. Ganhei mais dinheiro sendo vendedora do que líder, né? Mas eu queria mais, eu queria inspirar pessoas, eu queria fazer a empresa alavancar resultados, eu queria mais. E já tendo esse objetivo de querer mais, eu já fazia coisas que um líder deveria fazer, né? E a dica que eu dou questiona, fala pro seu líder, pro seu chefe, o que você tem de objetivo. Olha, eu tenho interesse de me tornar gestor, eu não sei o que tem que fazer, me ensina, o que eu preciso fazer agora? O que eu preciso começar a fazer para eu me tornar gestor? Não sei exatamente o que, mas você me dá essa dica, você já me passa? Para que eu tenha oportunidade de merecer isso? Então, a comunicação ela é muito importante. Eu acho que a comunicação ela é muito importante. Você já passar para o seu liderado quais são os seus objetivos. Às vezes você não sabe exatamente o que fazer, né? Então, aquela pessoa ali ela pode te dar um direcionamento. Ó, o perfil de liderança que eu quero dentro da minha empresa, ele tem essas características. E aí você dá oportunidade para essa pessoa, ela se formar nessas características ou não. Mas a comunicação, ela é muito importante. Hoje, no meu time de vendas, eu deixo isso muito claro. Se comuniquem comigo o que vocês querem de objetivo que eu vou direcioná-los, né? Porque às vezes a pessoa ela tem aquilo dentro dela e ela não coloca para fora por medo, por insegurança, por não saber exatamente o que fazer. Então, a dica que eu dou é se comunicar. Eu quero isso aqui. Se tornou gestor, o próximo passo é gerente geral. Eu quero ser gerente geral. Como que eu faço para me tornar o gerente geral agora? Agora eu quero a direção. Como que eu faço para me tornar diretor? E vai se comunicando, estudando, se aprimorando também. Não esperar só da empresa, que é um dos erros que as pessoas cometem. Esperar que a empresa ela prepare, a empresa compre o curso, a empresa... Não, você tem que buscar. O conhecimento ninguém vai tirar de você. Perfeito. Então, o primeiro passo é você também buscar aquilo para você, que se não for naquele momento ali, naquela corporação, você vai ter oportunidade em qualquer outro local. Seu objetivo é seu e ninguém te tira. Então, tem que vir de você em primeiro lugar. Perfeito. Ó, isso que você falou da comunicação é bem bacana, porque o grande desafio é que todo mundo é ser humano. E assim como muitas vezes o colaborador está avaliando a empresa, está avaliando a liderança, o líder ele também está avaliando. E não é avaliação de performance, é avaliação de mentalidade, de caráter, o potencial da pessoa, né? E tem muito líder que deixa de confrontar, tem muito líder que deixa de pontuar, de corrigir por um certo medo, mas é daí que você vai conseguir gerar justamente a confiança, a troca. Que é exatamente aquilo, né? Se você corrigir um vitimista, ele se ofende. Se você corrigir alguém muito bom, ele evolui.
E é das correções, do feedback, é dessa troca que você consegue identificar quem vale a pena investir ou não. Pô, você foi lá, corrigiu, mostrou um caminho para a pessoa. A pessoa, pô, legal, não precisa considerar 100%, mas ouvir, considerar, não se ofender, já mostra, opa, essa pessoa está aberta à evolução, é alguém próspero, vale a pena. O vitimista, você foi lá, corrigiu, tal, depois foi pro almoço, detonou, desceu além, você que sempre chega pro líder, você já sabe, ali não dá para trabalhar, não dá para desenvolver essa pessoa. Então essa comunicação é uma troca muito boa, muitas vezes tem que começar, às vezes, do líder, através de um feedback e sentir as reações, mas perfeito que você colocou também, do próprio colaborador, chegar para o líder e expor quem ele é, o que ele quer, o que ele busca. Cara, eu quero crescer. Não tem dó de mim, de me pontuar, não fica com receio, eu prefiro a verdade do que o tapinha nas costas, porque é a verdade que vai fazer eu evoluir. Então esse ponto que você colocou, eu achei muito bom. E dito isso tudo, eu queria saber de você, se você já se pegou muitas vezes nesse momento, nessa situação de pessoas, de identificar o vitimista e identificar aquele que adora tomar um feedback que seja mais crítico mesmo, um feedback mais construtivo, tal. Você já se viu nessa posição com esses dois tipos? Com certeza. Não existe time forte com liderança fraca. Isso aí. Então, como que você vai colocar alguém para tomar conta do seu time de vendas, que é o coração da sua empresa, sem você pressionar essa pessoa? Sem você saber se ela aguenta tomar a pancada, porque o líder, ele tá em meio termo ali, né? Isso aí. Então, o vitimista, ele nunca pode se tornar líder de uma corporação. O líder, Bruno, ele é responsável pelo ritmo do seu time. Se você coloca um cara que reclama da sua gestão, se reclama da sua empresa, aquilo contamina o time inteiro, você perde todo mundo. Então, as pessoas, elas precisam entender que a preparação antes de estar no cargo de liderança, ela é muito importante. Você quer se tornar líder, você não senta no almoço para reclamar. Liderança não reclama para baixo. Liderança reclama para cima. E isso são atitudes desde da preparação para a liderança e principalmente quando você está lá. Mas antes de você sentar numa cadeira de liderança, você já tem que ter essas atitudes. O vitimista, ele não se destaca em nenhuma corporação. Dificilmente esse cara ele vai ter um sucesso, né? Porque o vitimista, ele costuma culpar o externo. Tudo é culpa do externo. Ah, não bati a meta. A culpa é do tempo que tá ruim. A culpa é do mercado que não tá comprando. Meu líder não me motiva. Então, o cara vitimista, ele tem esse costume de colocar a culpa, né? Sempre no externo. E aí, no cargo de liderança, ele entra em conflitos, né? Por quê? Quando o time bate meta, o mérito é deles. Quando não bate meta, a culpa é sua. E quando não bater meta, você vai colocar a culpa em quem? No teu chefe? No mercado? No lead? No marketing? A culpa é sua. Não existe espaço para um vitimista num cargo maior dentro de uma corporação. Né? É isso mesmo. Ser vitimista, usar um termo aqui, ser vitimista é ser meio burro, na verdade, né? Porque é muito mais fácil você... A culpa tá em você, porque é muito mais fácil de você mudar. E é tão bonito, soa tão mais bonito quando você assume a culpa para alguém, porque existe aquela cultura, né? Que o líder é o malvadão, o empreendedor é o malvadão. É que o povo se prende àquela cultura da novela, que é o empresário, o milionário, que é malvado com todo mundo e tal, mas é assim, primeiro, a realidade dos grandes empresários nesse nível não chega a 2% da realidade dos empresários brasileiros. 98% são pessoas, pequenos e médios empresários, pessoas que têm a família, o lado humano, que tenta balancear assim, o seu lado espiritual, familiar, relacionamento, amizades e negócio. É um ser humano que está lá do outro lado, né? E não é ninguém que queira, que o foco da pessoa é prejudicar, é perseguir. Pelo contrário, o líder ele quer que a pessoa se dê bem, né? Se dê bem. E a hora que você vai para essa linha do vitimismo, é culpa do fulano, é culpa de ciclano, é culpa de beltrano e tal... Você está dando muito mais trabalho para o seu líder. Aí depois, como você quer que seu líder te veja com bons olhos? Aí aquele cara que chega para você e, nossa, eu não atingi a meta. E por quê? Porque eu fiz merda. Eu devia ter ligado mais, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo e tal. É tão mais gostoso fazer a gestão de alguém assim e você olha com muito mais potencial para essa pessoa, né? Que você fala, olha aí, uma pessoa que se ela consegue identificar os próprios erros e o próprio plano de ação para si mesma,
o que ela não vai conseguir fazer para outras pessoas, né? Então o vitimista só se derruba e a postura oposta se alavanca, e isso é muito nítido, é muito óbvio. Então o vitimista é um cenário assim, o vitimista e o pessimista para mim é a mesma pessoa, né? Que tem a frase do Cortella lá que fala que todo vitimista ou pessimista é um grande vagabundo. Porque se ele prevê que já vai dar errado na cabeça dele, ele nem faz, né? Ele nem se dá o trabalho de fazer. O otimista, quando ele acredita que vai dar certo, aí ele põe gás, põe energia e tal. E como que você faz hoje, assim, para filtrar esse perfil dentro da sua empresa? E quando você identifica, o que você faz? Qual que é a sua ação quando você identifica se tem? E o que você faz para evitar? Sempre vai passar um, né? Dá, né? Mas como você procura prevenir em um processo seletivo, alguma coisa assim? Como que você faz? Para a identificação do perfil vitimista, né, na entrevista em si, ela é um pouco complicado, né? As pessoas, elas mentem bem, elas se vendem bem. O candidato numa entrevista, tem gente que tem uma capacidade, assim, de se vender tão bem que se utilizasse aquela capacidade dentro da empresa, seria um cara excepcional, né? Mas alguns pontos que a gente pode ter para fazer essa identificação é perguntar sobre as experiências anteriores. Por que você saiu da outra empresa? Normalmente o vitimista, ele vai jogar a culpa na liderança, ele vai jogar a culpa na empresa, e nem sempre, tá? Nem sempre a empresa está correta. Estou falando aqui de empresas qualificadas também, que oferecem uma boa oportunidade e um bom desenvolvimento dentro da empresa, porque nem todas são boas, né? Mas o perfil vitimista, ele sempre vai colocar a culpa no outro, né? Uma empresa, ela não contrata alguém com o intuito de demitir. A gente contrata uma pessoa com o intuito de desenvolver, de fazer com que aquela pessoa ela cresça lá dentro, né? O primeiro dia da pessoa, a gente já começa a imaginar o próximo ano dela com a gente. Então, por que foi demitido da empresa? Pediu dispensa ou foi demitido? O que ocorreu? O líder, o mercado, o produto. Então, a gente já começa a identificar que aquela pessoa ela tem um perfil de culpar muito o outro, né? São os dois lados da moeda. Às vezes, o colaborador ele demite a empresa, quando aquilo não cabe mais a ele, ou algo desmotiva. E, às vezes, a empresa ela demite o colaborador. Se demitiu o colaborador, tem algum motivo. Uhum. Então, a gente tem que identificar, né, o motivo do porquê foi demitido. E quais são as desculpas que aquela pessoa está te dando? Quais são as argumentações? Tá culpando todo mundo? Tá assumindo a culpa? Eu nunca peguei numa entrevista alguém que assumiu a própria culpa. Nunca. Isso em 4 anos de empresa. Eu nunca peguei uma pessoa que foi dispensada de uma corporação e disse que eu fui dispensada porque eu errei nisso, né? Dificilmente, então, você identificar isso ali no início é um pouquinho complicado, mas os pequenos detalhes, eles vão fazer diferença. E identificou, para mim, o vitimista, ele é o pior que tem. Porque você termina uma reunião, o cara ele vai se vitimizar para o time. O intuito da reunião era motivar todo mundo. Mas ele pega aquela sua argumentação para culpar você da pancada que ele acabou de tomar. Então, é até um pouco perigoso, né, ter esse tipo de perfil dentro da empresa. E identificado, para mim, tá fora da corporação. Não tem um porquê aquela pessoa continuar trabalhando mais com a gente. É isso aí. Esses dias eu tava falando pra minha mulher exatamente dessa forma. Eu falei, que ela tinha uma funcionária bastante vitimista, umas histórias de novela, assim. E eu só peguei e falei pra ela, presta atenção. Porque hoje ela é vítima de todas essas pessoas. Amanhã ela tá vendendo que ela foi sua vítima. Ou seja, não é possível que ela foi tão triste a vida da pessoa assim e não deu outra. Passou um tempo, não deu certo a relação comercial, rompeu, a história, nossa senhora, virou uma vítima absurda. Isso é frequente, né, nessa linha do empreendedorismo e tal. E teve um ponto que você colocou que eu achei incrível, que eu nunca tinha parado pra pensar e eu fiz uma reflexão aqui que você falou, nunca numa entrevista eu peguei alguém que assumiu a culpa por ter saído de lá. Eu fui demitido porque eu fiz tal coisa. A hora que você falou isso, eu pensei o seguinte, cara, se aparece essa pessoa ia ser tão diferenciada. Em uma entrevista, a pessoa falar pra mim, não, Bruno, eu saí da empresa porque eu cometi este erro aqui.
e por isso eles tiveram que me desligar. Não tenho o que dizer, eles estavam certos. A vaga é sua, porque Exato. eu zelo muito por isso, assim, para mim cada pessoa é uma marca. E as marcas que eu valorizo não são as marcas perfeitas, mas sim as marcas que geram credibilidade e confiança. A pessoa chegar numa entrevista, ela jogar na lata, eu saí porque eu errei, eles me mandaram por causa... Já tá mostrando pra mim, opa, a pessoa assume o próprio erro, não terceiriza e tem a coragem aqui de falar pra mim, eu errei. Então eu acho isso fenomenal, foi uma... E dificilmente vai cometer, a impressão que fica é dificilmente vai cometer esse erro aqui com a gente agora, porque assumiu, né, que cometeu erros, que faltou alguma coisa, então acho que a pessoa aprendeu alguma coisa, né? Isso Eu mesmo. não vou mais ser demitido por esse motivo. É isso mesmo, ela se conscientizou, né? Porque a maioria se justifica. Quando você se justifica, você não tem aprendizado, né? Entendeu? Exato. Até uma pergunta para vocês dois, que vocês são empreendedores e já foram gerentes e diretores. Como que vocês lidam com frustrações? Tá? Com frustração. Aquele cara que você ajudou a crescer e te dá aquela... E fala mal. Fala mal da empresa, mas ele dá um resultado. Como que você lida com isso? Você passa feedback para a pessoa? Qual é o seu posicionamento? A frustração do líder de vendas ou do dono de empresa, ela não pode durar 5 segundos. Quantas vezes eu dei oportunidade e levei facada nas costas? Isso não pode te parar, isso não pode me parar. Próximo, não tá afim, vamos pro próximo. A gente tem que trabalhar com aquele que quer trabalhar com a gente. Então, a frustração de apostar em alguém e aquilo não dá certo, ela não pode, né, se conter por muito tempo, porque a sua vida ela gira em torno disso. O cargo de liderança, o dono de empresa, ele vive de apostar em pessoas, né? Aquele que não deu valor à oportunidade, próximo, né? Então a gente não pode se frustrar perante a pessoas que são ingratas, né? Muitas das vezes. Eu não tô falando que não dói, nós somos seres humanos, né? Agora já tô um pouquinho calejado, já não dói mais nada. Pode fazer o quê? Mas ali nos primeiros anos de empresa, e sempre tem alguém que surpreende a gente, né? Sim. Você já viu de tudo, a pessoa ela já fez de tudo. Você pensa, não tem mais nada pra acontecer. Vem alguém e faz alguma coisa mirabolante que nunca ninguém fez ali, de ingratidão, enfim. Mas a frustração do líder, ela não pode durar 5 segundos. Eu acho que é muito alinhado com a expectativa. Assim, a frustração, ela vem da expectativa que você tem. Coisa que a Jaque falou, não sentir é inevitável por um tempo. Chega uma hora você cria a casca, você não sente mais tanto. Chega uma hora você cria a casca. Eu hoje, assim, hoje eu vejo atitudes, observo comportamentos que, tá bom, pra mim hoje não afeta em nada mais, mas no início impactava bastante. Hoje não, hoje eu tenho muito alinhado que faz parte do jogo. São apostas. Você aposta em pessoas. A maioria, eu garanto isso, a maioria não dá certo a aposta. Mas quando dá certo, o prêmio é muito grande. Às vezes você vai apostar em 10 pessoas, 7 deram errado, 3 deram certo, essas 3 que deram certo, o prêmio é muito grande. Então vale a pena seguir com as apostas. E não tem problema, o grande problema é que tem gente que demora pra ver que perdeu. Sim. É identificar que perdeu rápido a aposta. Pô, entrou a pessoa, vi que a pessoa, já observei os sinais que a pessoa não funciona, tira o investimento, não considera mais aquela pessoa. Pô, vi uma pessoa que já tá representando legal, tal, que vai tá fazendo jus à aposta que você fez, mantém. A aposta, o acerto da aposta muitas vezes não é no resultado imediato. O acerto da aposta ele é no comportamento, é na mentalidade, é na pessoa que ela demonstra pra você que, ó, meu teto é altíssimo, tá lá em cima, tem bastante coisa pra você trabalhar aqui comigo e pra entregar. E tem pessoas que chega falando, dá um resultado absurdo, mas o teto da pessoa tá aqui embaixo. Você não vai muito além daquilo, né? Então, ter essa clareza. São apostas. No começo, para quem tá começando em liderança, no empreendedorismo, dói. Dói, é chato. Mas depois você vai criando uma casca que se torna irrelevante. Não tem mais relevância nenhuma, não. Eu aprendi uma coisa que é assim, você tem que ser justo. Quando você faz demais pela pessoa, você quebra a cara. O problema tá em fazer demais. Então, quando chega um vitimista que tá com problema disso, problema daquilo, e você começa a apostar além do que a pessoa está entregando, aquilo... Se você tem dó do coitado, o coitado vai virar você. Então, você tem que ser justo, né? Nem mais pra empresa, nem mais pro colaborador. Justo.
E as pessoas, elas começam a entender esse perfil. Acho que no início a gente tem muito essa questão de querer ajudar muito, de querer apostar muito. E lá no início, por isso que a gente vai quebrando muita cara. Porque as pessoas veem isso como fraqueza, elas não veem como... Elas não são gratas a você. Elas veem como uma fraqueza, né? E não todas, como o Bruno falou, cada 10, 3 ali a gente vai conseguir ter junto, né? Pra fazer a empresa crescer. Mas tem que ser justo. Fez demais, dificilmente você vai ter o retorno daquilo e acaba se frustrando, né? Ou a pessoa ela vê como uma fraqueza da liderança, muito bonzinho, né? O bonzinho se lasca em todas as fases da vida, né? E no início a gente é muito bonzinho, no início a gente é muito acolhedor. No início a gente não entende muito o que é exatamente ser um dono de empresa, né? E depois a gente vai aprendendo isso com o tempo, vai criando uma casca, como o Bruno disse. Não que não doa, tá? Às vezes dói ainda, mas 5 segundos. Sim. Não aproveitou a oportunidade? Próximo. Contrate devagar, demita rápido. Identificou o perfil comportamental de uma pessoa que vai te prejudicar, demita rápido. Acho que esse que é o ponto-chave para complementar o que o Bruno falou. Perfeito. E na sua trajetória, que eu imagino que você tem, assim, ó, eu tenho muito forte, muito enraizado em mim, não são os momentos de grandes vitórias, não. São os momentos de superar grandes derrotas. Para mim tem muito mais valor os momentos de superar grandes derrotas do que momentos de vitórias fáceis aí, digamos. Você tem trajetórias na sua vida, alguma trajetória de alguma derrota que você saiu mais fortalecida, que você vê que saiu melhor? Você tem cenários assim? Com certeza. Eu abri a empresa no meio de uma pandemia, né? Tava todo mundo fechando as portas, eu tava abrindo a empresa. Então, já começou a dificuldade com as portas abertas. E foi muito bom ter começado já direto numa crise, né? Porque, às vezes, você tá acostumado a dar certo, dar certo, dar certo, aparece uma pequena turbulência ali, aquilo já te desmotiva, né? Então, o início, ele já foi mais complicado por conta da pandemia. Nós estávamos exatamente no meio de toda aquela turbulência que foi. E coisas pessoais também que foram afetando a vida dentro da empresa, né? Minha mãe teve câncer 1 ano depois que eu abri a empresa, então eu tinha 2 opções de ou cuidar da minha mãe ou ficar aqui em São Paulo, ganhar dinheiro para conseguir cuidar dela. Então era aquela coisa, ou eu cuido psicologicamente dela ou eu cuido financeiramente da situação. E foram momentos assim, o único momento que eu pensei em desistir, que eu tive uma turbulência forte na empresa, que ainda não estava concreta, não estava ainda com um caixa forte, não estava ainda com um time forte, era 100% dependente de mim. Então, se eu abandonasse o barco ali para cuidar daquela situação pessoal, as portas estariam fechadas. Então, foi uma escolha muito difícil que eu tive que fazer e optei por trabalhar, transformei essa frustração, essa preocupação, essa angústia, que é passar por essa situação, em energia. E foi o ano assim que a empresa ela começou a funcionar, porque eu só tinha essa opção, ou eu dava certo, ou eu dava certo. Não tinha como voltar para o interior, cuidar da minha mãe, sem grana no bolso, né? Então, eu tive que fazer muito dinheiro para conseguir dar um conforto para ela. E nunca mais vou me ver nessa situação de ter que escolher, né? E caso tenha algum empecilho aí da vida. Mas eu acho que foi o único momento, assim, que eu pensei que foi forte em desistência. Abri no meio de uma pandemia, passei por isso, nada mais me segura a mão. Pode acontecer o que for, porque é um furacão na empresa que tô lá, né? Não tem nada que me abata mais. Isso aí, esses momentos são bons porque ele gera muita resiliência na gente, né? A gente para pra pensar, estamos em tal problema nesse momento. Aí você para e pensa, nossa, mas eu já passei por esse. Tá bom, esse aí não é mais nada. Então tem gente que às vezes chega e pergunta, tá acontecendo algum problema, alguma situação na empresa. Nossa, Bruno, mas tá tão tranquilo. Ué, a receita do bolo é tranquila. Já estive pior. Já estive pior, né? Eu já sei a receita do bolo. Entender, identificar o problema, corrigir e fazer o possível para preveni-lo novamente. Então hoje a gente mantém uma calmaria por causa do que passou de problema grande. Então quando chega algum novo, a gente consegue já lidar com mais facilidade, né?
E aí vou fazer essa daí para vocês dois também, que é, hoje, seja vendedor, profissional, o que for, considerando a grande massa assim, das pessoas, qual vocês consideram que é o pior tipo de mentalidade, ou erro, ou cultura, ou técnica? O que vocês consideram que a pessoa pode fazer de pior assim, considerando a grande maioria das pessoas? Onde vocês acham que a maioria dos profissionais erram hoje? Para mim é erro comportamental. O erro comportamental dificilmente você consegue mudar a pessoa, ela só melhora se ela quiser, e ela não melhora por você ou pela empresa. Ela melhora por si própria. Então, para mim, o erro comportamental, o mau caráter, para ser mais direta, ele não tem dificilmente você consegue salvar essa pessoa. Dificilmente essa pessoa ela vai ter um sucesso porque ela é muito medíocre. O sucesso ele não aceita a mediocridade. É a pessoa que contamina o time, é uma pessoa, às vezes é boa, tem um grande potencial, produz demais, mas por conta dela, o restante da empresa não produz. Ninguém para na sua empresa, porque ninguém suporta trabalhar com essa pessoa. Fofoca. Né? Eu falo pro meu time que fofoca destrói confiança e foco que constrói resultado. Então, essa pessoa que tem um erro comportamental, pra mim, é muito difícil de você modificar. Acredito que as pessoas, elas melhoram, que elas evoluem, mas quando elas querem. Não vai ser por você. Eu acredito muito que a pessoa precisa ter até dois pilares. A pessoa precisa ter gestão emocional. Sim. E seguir processos. Tá? Gestão emocional. De não deixar nada de fora te abalar no trabalho. Porque o que eu falo, eu não trabalho para a empresa, eu trabalho para o Cláudio realizar sonhos que eu tenho pessoas lá em casa. Então eu não tenho que deixar nada abalar para manter o foco. E aí eu falo de processos. De processos é aquela pessoa que não tem organização. Ela senta na cadeira dela, ela não sabe o que fazer no dia. O que fazer no dia? É ótimo, tem o CRM, tem a organização do CRM, mas a pessoa não tem um processo para seguir. Para tanto partir vou prospectar hoje, eu vou fazer isso. Então, esse é os maiores erros que uma pessoa pode ter. Não ter uma gestão emocional e não seguir processos da empresa, né? Sim. Que a empresa ela vai propor isso para você seguir um processo. Se você faz, que a gente sempre fala, né? O básico bem feito. Se a gente faz o básico bem feito, dá resultado. E às vezes o básico bem feito, o resultado é grande, não é pequeno. Verdade. Então, se a gente não segue essas duas linhas, a pessoa fica perdida e aí começa mesmo o vitimismo. Não acaba atingindo a meta. Fala, nossa, eu liguei para tanto cliente e não atingi a meta. O que aconteceu? Não sabe, porque não está seguindo o processo e não sabe nem ter um diagnóstico. Por isso que é muito importante seguir esse processo para você analisar. Pô, eu liguei para 40 clientes, esses 40 clientes, tantos foram gestores, consumidor final, e eu preciso falar com o diretor da empresa. E eu não falei com nenhum. Então, a gente já identifica onde está o erro, porque a gente seguiu um processo. O não treinável, né? Quando a pessoa ela não é treinável, esse também é um perfil que não dá para trabalhar. Muito quadrada, ela não... O mercado muda, ela não se atualiza, ela sabe tudo, ela não precisa de ajuda. Às vezes tá com um profissional ali que tá há 5 anos na empresa, ela chega achando que já sabe tudo sobre o produto, não aceita ser treinável. O não treinável também, ele é difícil de você moldar, porque ele não se enquadra na sua cultura, porque ele não é treinável. Isso mesmo. Ele não aprende a melhora, porque ele não é treinável. Se você faz o investimento de um curso, ele não vai prestar atenção, porque ele já sabe tudo, ele não é treinável. Então, acho que esse perfil que o Cláudio disse, né, que não segue processos, que não tem a gestão emocional, que não aceita aprender também, o não treinável, ele também é muito problemático. Né? O não treinável, ele é um que causa aquela frustração, né? Porque normalmente o não treinável, ele tem discurso bom. Ele é aquele cara que na entrevista...
Ele Ele é egocêntrico, ele é né? egocêntrico, então ele vem com uma confiança absurda. Você fala, caramba, essa pessoa é boa. Mas independente de ser bom, você precisa treinar, desenvolver, mostrar, não, mas o produto é assim, o nosso público é tal. E a pessoa, só que ela é tão egocêntrica, tão confiante, que ela é blindada para você inserir novos conhecimentos. Então, você vê uma pessoa com um discurso tão confiante, tão boa, mas que precisa lapidar algumas coisinhas, e são coisas pequenas que você não consegue, e por conta dessa pessoa ser tão resistente, tão arrogante, egocêntrica, você não consegue desenvolver e perde aquela pessoa que de início causa um impacto inicial muito forte. Mas não vou nem dizer longo prazo, não. Acho que já no curto prazo já aparece. Você fala, não vai dar. Eu já vi pessoas entrarem assim, dentro da empresa, na entrevista, performar muito bem, fazer as primeiras ligações, primeiras tratativas incríveis. Aí tem pontos específicos para a pessoa destravar. Só que essa pessoa não aceita. Não, eu sei aqui do meu jeito funciona. E não funciona, e não funciona, e não funciona, e você perde, né? Mas o do tipo de pessoa do que a grande massa erra, não acho ainda nem que não é o não treinável. Eu ainda acho que é a pessoa que busca a aceitação de um grupo. É a pessoa que quer estar em um grupo. Porque o que eu já vi de pessoas boas se perderem só para fazer parte de um grupo de amizade, onde dentro desse grupo tem 2 ou 3 pessoas tóxicas, a pessoa até tem uma mentalidade boa, mas a pessoa quer ficar inserida em um grupo, não consegue sair daquele e acaba compactuando com as conversas quando vai ver. Ah, não, eu tenho a personalidade, não absorvo. Absorve, não tem como. Você absorve quando você vai ver, você tá desanimado, tá para baixo, perde a motivação, tá começando a odiar o trabalho, a empresa, tal, porque precisa fazer parte de um grupo. E também tem constrangimento de fazer a mais, porque sabe que se fizer a mais, talvez o grupo não vai ver com bons olhos. Eu lembro, acho que foi semana passada, essa semana, alguém falou que teve uma funcionária nova que entrou na empresa e falou: minha tia trabalhou com o Bruno no passado, tal, não sei o quê, e o termo que ela utilizou foi: ele era um playboyzinho. Eu achei legal que ela usou esse termo, porque na verdade eu morava em periferia naquela época. Sempre contei aqui, meu pai soldado da polícia militar, minha mãe vendia o Avon, a Demilos dela, nunca tive esse cenário de playboy, sempre estudei escola pública. Mas naquela época eu fui pai muito cedo. E naquela época eu precisava garantir o sustento da minha filha. E eu precisava ser diferente. Para ser diferente, precisava ser visto melhor por quem tinha a tomada de decisão estratégica. Então, se vestir melhor, me portar melhor. Então, sim, fiz o investimento em roupas melhores, comecei a me portar melhor. Eu lembro que era um lugar que você podia ir com camiseta, calças mais largadas, tênis. Só que eu comecei de social. E ninguém ia. Eu comecei de social e ninguém ia. Eu comecei a eliminar as gírias e comecei a falar melhor. Comecei a me posicionar mais. Comecei a falar coisas que outras pessoas do grupo não gostariam de falar. Ali acontece o quê? Você vai sendo meio que excluído, mas sendo visto para o seu propósito, para aquilo que você precisa. Mas se você quer ficar na grande massa, você não vai querer se destacar, você não vai querer colocar uma vestimenta melhor porque vai incomodar seu amigo, você não vai querer se portar melhor, não vai querer buscar mais certificados, estudos. Então, hoje eu vejo que tem muito profissional que cai muito nesse erro, né? Para me manter em um grupo, eu participo de conversa errada, eu absorvo coisa errada, eu não me destaco, não faço um diferencial, senão o grupo pode me expelir. E esquece que o foco ali é seu crescimento profissional, é sua carreira, né? Então eu vejo esse como um grande erro da massa mesmo, é né? Uma minoria que faz diferente. Pensa diferente. Nisso. Exato. Esse perfil é o perfil carente, né? Sim. A pessoa ela tem que identificar também, e isso não é um papel da empresa. O problema das pessoas é que eu acho que o dono da empresa ele tem que ser um pai, ele tem que ser uma mãe, ele tem que educar, ele tem que ensinar a não ser enganado pelos outros. E esse tipo de perfil é um perfil que, inclusive, ele tem problemas com isso na infância. Então, se a pessoa ela não trata isso, essa carência que ela tem, esse medo de abandono que ela tem, desde de traumas que ela tem da infância, ela não vai conseguir evoluir. E as pessoas elas precisam entender que esse não é o papel da empresa, né? Isso você tem que identificar. Por que você está se importando tanto com o pensamento dos outros, né? Ao invés de se juntar àqueles que realmente visam o seu crescimento, porque o maior interessado dentro do mundo corporativo em fazer você se desenvolver é o dono da empresa, não é o seu colega de trabalho. As pessoas não entendem isso. Sim. Veem a gente como vilão, nós não somos vilões, a gente quer que você prospere. Por quê? Porque eu te amo? Não. Sim. Porque se você prosperar, eu vou prosperar junto, né?
A gente só prospera de resultado das pessoas. Isso. Então eu preciso que as pessoas deem certo na minha empresa, ganhem dinheiro na empresa, estejam bem na empresa, felizes dentro da empresa, para que depois eu tenha a minha parte da divisão do bolo, né? Até falei ontem com o meu time. O dono da empresa, muitas das vezes, ele é o último a pegar a fatia do bolo. Sim. Então, para eu pegar minha parte do bolo aqui, eu preciso antes dividir meu bolo com vocês. Então, os maiores interessados em fazer vocês darem certo somos nós. É quem tá em cima. Né? Não é o pessoal que tá com conversinha paralela, que tá contra um empresário que vai fazer você evoluir. Eu identifiquei isso muito cedo. Muito cedo. Muito cedo. Eu nunca fui de amizade no ambiente corporativo. Às vezes que eu fui, deu ruim, né? Porque, às vezes, a sua pureza, o seu coração bom, a pessoa ela vê como uma fraqueza para puxar do tapete, por exemplo. Então, esse perfil, o manipulável, né? Ele é muito perigoso. Eu até brinco em um dos nossos treinamentos, né? Que eu prefiro ter 10 manipuladores, leão comendo leão, do que 10 manipuláveis. Que se entra um ali que tem um poder de persuasão maior, ele contamina o time inteiro, né? Sim. Então, estar forte mentalmente no mundo corporativo, ele é muito importante. E saber que você tem que correr com a pessoa que quer ver a sua evolução. E não é o teu colega. Não que a gente não faça boas amizades, né? No ambiente corporativo. O Cláudio eu conheci dentro da empresa, somos amigos há anos. Mas essa não é a finalidade. Isso aí. Não é a finalidade. A finalidade ali é o seu crescimento, seu desenvolvimento, colocar dinheiro no bolso, que a gente acorda cedo não é para pagar conta, é para realizar sonho, e correr com as pessoas que querem ver o seu crescimento, né? Isso aí, ó. A amizade ela acaba sendo um bônus, né? Dá pra Sim. considerar um bônus. E tem alguma coisa que você, para evoluir, para agora para ser empreendedora, tem alguma coisa para você tirar esse medo? Porque muita gente, você era gerente comercial, e tem muita gente que tem medo de dar esse passo grande. Você estudou algo? Você teve alguma pessoa de base? É que o vendedor, ele já é um empreendedor, né? A diferença, eu passo muito isso pro meu time. Eu tento transmitir, às vezes, algumas sensações de como que é, né? E eu aprendi que vendas, a sensação, ela é uma montanha russa, né? Outro dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, outro dia está dando um mortalzinho. Só que você ainda tá nos trilhos, né? Você ainda tem ali uma segurança, que é o trilho ali da montanha russa. Quando você vai empreender, a sensação é que você tá pulando de um prédio e tá construindo um avião no meio do caminho. E não existe se você for esperar o momento certo, você nunca vai fazer. Medo. Vai ter medo. Vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, vai dar tudo errado. Não vai dar tudo certo. Sabe aquele otimismo, né? O empreendedor otimista, ele é muito perigoso também, né? Você ser muito otimista. Vou abrir aqui um negócio sem um caixa, sem um nada e vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, vai dar tudo errado. E o medo, ele faz parte da mudança, né? O ser humano, ele tem medo de mudança. A gente não gosta de sair da zona de conforto. Só que ou você vai com medo mesmo ou você nunca vai, porque o medo, ele nunca vai passar. E se for esperar conforto demais, nunca chega esse momento, né? Então, o passo que eu dei ali é isso que eu tenho. Só tenho essa opção. E o problema do empreendedor no início é o plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo, não existe plano B. Então, o primeiro passo para você começar a empreender é entender que o medo, ele sempre vai existir. E ele existe até hoje. A empresa, às vezes, ela já está no mercado há muito tempo. Não existe estabilidade, né? A gente não... Até o CLT que está ali no trabalho dele, ele tem uma falsa segurança, e ele fala, não vou sair da minha estabilidade. A estabilidade não existe. É isso mesmo. A estabilidade, o mercado muda. As pessoas mudam. Empresas quebram, fecham as portas. Hoje você está seguro, amanhã você não está mais. Então, é entender que essa falsa segurança, ela não existe. Mesmo quando você trabalha em uma corporação, numa empresa, como contratado, ou quando você vai abrir o seu próprio negócio. Então, o que você tem que fazer? Vai com medo, você vai ficar o resto da vida... Você tem um sonho, você vai
só tem uma vida para você conquistar esses sonhos. Você vai ficar preso em medo, em insegurança? Sempre vai existir. Uma coisa que você colocou, eu achei importante, você falou assim, no começo não vai dar certo. E aí pode dar errado, mas você aprende com o erro. Você vai aprender com o erro, para evoluir, para não fazer de novo. Aí errou de novo, você vai aprender novamente com o erro, até você ficar com bagagem e a sua empresa decolar. Eu achei muito importante isso, você colocar clareza. Que tem gente, não, vai dar muito certo, já deu tudo certo. É legal, colocar os 2 pés no chão, viu o passo que você fez, o que deu certo, o que deu errado, colocar na ponta do lápis, o que deu certo, o que deu errado, e começar a evoluir nessas partes que deu errado. E implementar de novo. E essa implementar com medo mesmo. Isso que eu achei muito importante. O Bruno falou uma frase uma vez que eu nunca mais esqueci, muitos anos atrás, que eu fui levar um resultado pra ele, né? Vai bater a meta esse mês, se Deus quiser. Ele, não. Se Deus quiser, e com dados na mão. Cadê os dados? Isso eu nunca mais esqueci. E isso foi um outro líder que passou isso aí pra mim também. Eu nunca mais esqueci isso. E eu passo isso pro meu time, é engraçado, né? E isso tá na minha mentalidade, todo plano de ação que eu vou fazer, porque a gente tem que ter esse otimismo, ele é importante, o entusiasmo, a motivação, acreditar que as coisas elas vão acontecer, 80-20, né, a crença, só que também com os pés no chão, porque chega um momento que você não pode errar. Quando você não tem nada e comete erros, você volta para onde você parou. Quando você já construiu alguma coisa e você comete erros, isso é muito... Porque o gosto, ele não retroage de forma alguma. Uma vez que você senta num carro bom, você não quer mais sentar num carro inferior. Uma vez que você veste uma roupa de marca, você não quer mais comprar roupa no Brás. Então, eu acho que o início, ele é o menos preocupante, para falar a verdade. Vendo agora lá atrás, né? Eu tenho muito mais coisas a me preocupar e a temer agora do que antes, no início. Antes, se eu desse errado, eu voltava para onde eu estava. Ia arrumar um outro trabalho, um outro emprego e ia voltar. Hoje, se as coisas derem errado, aí sim a gente tem coisa a perder. Então, o medo de início, ele é o menos preocupante, tá? Vai ficar muito pior depois. Aumenta, né, essa frustração, mas é aquilo, o trabalho ele devolve, né? Sim. O medo hoje, ele é prazeroso, porque ele me paga muito bem. Né, diferente do início, que você tem que apostar, que você não tem nada, você tem que crer que alguma coisa vai dar certo. Então, mas hoje pra mim ele é um pouco mais preocupante. O início foi, olhando pra trás agora, ele foi mais tranquilo. Eu tenho muito mais coisa a perder hoje do que um tempo atrás, quando eu iniciei. Esse medo, ele é normal. É isso mesmo, e essa frase que você mencionou foi legal, que eu lembro também, foi um gestor que passou pra mim. Eu fui levar da mesma forma, fui levar uns números pra ele e tal. Aí foi a mesma coisa, você vai bater a meta? Se Deus quiser eu vou. Então é gestão pela fé. Ele já deu no meio da minha cara, então é gestão pela fé aqui. E eu gostava dele, gostava desse jeito dele, porque ele me desenvolveu muito, sem mimimi. Então, eu absorvia, não ficava ofendido, pelo contrário, ele me desenvolveu bastante. E o que eu acho bem legal dessa questão do empreendedorismo é exatamente o que você falou, assim, pra iniciar, dá medo, dá trabalho, você vai ter noites mal dormidas pra caramba, ingratidão, você vai ser vilão pra maioria dos brasileiros. Assim, é tudo muito pesado. O CLT, se hoje ele não dá certo o emprego, ele vai pro mercado e procura outro e se recoloca. O empresário, se deu errado, ninguém vai te dar uma empresa nova pra você trabalhar. Você perdeu tudo e você não tem mais histórico no currículo, né? Então é viver com esse medo, mas é algo que vale a pena. Tudo isso daí, ele vale a pena, só que tem que insistir e tem que ter 2 características. A primeira, gostar de problema. Tem um livro que eu li que chama Apaixone-se pelo Problema, porque eu consigo identificar uma pessoa que ela tem perfil de empreendedor quando ela não acha ruim, quando ela acha um problema. Porque ela sabe que daquele problema vem uma solução. E o empreendedor nada mais é alguém que, quando ele vê um problema, ele vê uma oportunidade ali. Opa, tem tal problema. Se eu criar uma solução, eu vou deixar alguém satisfeito ou eu posso rentabilizar em cima disso. Então, enxergar problema, seja o cargo que você tá. Você, sei lá, você tá ali na limpeza, identificou um problema, tá acontecendo tal coisa ali e tal, e você viu um problema, apresenta uma solução, alguém já começa a te ver diferente.
Se você tem essa mentalidade, você é aquela pessoa que sempre que vê um problema, você pensa uma solução, depois você pode pensar em ganhar dinheiro com aquilo. Pronto, você virou empreendedor. Achar um problema, criar uma solução, virou empreendedor. Vão ter as guerras, todas as dificuldades? Vão. É aí que entra a segunda característica. Ser extremamente determinado. Queima as pontes atrás de você. Não se dê opção. Navega seu barco, chega no barco do empreendedorismo, põe fogo no barco para não ter volta. É dar certo ou dar certo. Então é isso aí para cima, ser criativo, com determinação, gostar de problemas que vão surgir, muitos, e só que esses problemas vão ser sempre oportunidades. Na empresa esses dias, a pessoa lá do relacionamento chegou para mim, Bruno, os clientes estão reclamando dessa questão aqui e tal, não sei o que, os clientes estão com dificuldade que eles contratam a nossa plataforma, mas o vendedor dele não é bom para vender. Isso tá sendo um problema? Tá, maravilha. Vamos criar um curso de vendas para os nossos clientes. Foi o que a gente fez? Legal. Criamos o curso de vendas para os nossos clientes e está dentro da plataforma. Então, cada problema, o cara que enxerga a oportunidade ao invés de se lamentar, você vê esse tipo de pessoa ainda não é empreendedor, pode ter certeza que essa pessoa, um estímulozinho, uma conversa que der com ela, se encoraja fácil essa pessoa para se tornar. Esse é o perfil de quem vai virar empreendedor. Bacana, Bruno. Isso que você pontuou agora é muito legal, que eu comecei a treinar o meu time de vendas para eles identificarem isso, que se chama upsell, né? Que é o que eu consigo oferecer para o meu cliente depois que ele já é meu cliente. Então, a cabeça, ela dá um boom, né? E eles abriram também a mentalidade. Às vezes eles trazem algumas coisas sem pé nem cabeça, mas nenhuma ideia é ruim, né? E eu estimulei isso no meu time. Então, o cliente, ele tem, além desse problema que ele está me apresentando aqui, que a gente já fornece, ele tem outro tipo de problema. Qual o problema? Ah, entendi. Então, isso aqui eu consigo resolver? Consigo. Tem alguém para resolver? Não tenho, vou atrás. E aí você vai vendo que o upsell da empresa hoje, por exemplo, o upsell da nossa empresa, ele é 50% do nosso faturamento. Então, a gente coloca o cliente para dentro e a gente já treina essa capacidade de identificar qual outro problema jurídico que esse cliente tem. Ou jurídico, ou financeiro, que está muito próximo da gente conseguir resolver. Às vezes são serviços que a gente não tem. E surge uma ideia e você passa a ter, né? Então a gente tem isso do upsell também hoje muito forte. E é muito bacana, né? Quando o time ele também começa a jogar nesse formato. Ó, esse cliente, ele não serve para o nosso perfil de cliente aqui, mas ele tem tal problema. Dá para resolver esse problema que ele tem? Quanto que eu posso cobrar? Então a gente já tem essa cultura também de conseguir enxergar essas oportunidades. Eu falo pro pessoal, tá escrito numa dos nossos valores, né? Focamos na solução. Surgiu um problema, você vai bater na minha porta, eu vou te ajudar a resolver, mas você vai me trazer 3 soluções. E se eu não conseguir utilizar uma das suas 3 soluções, ou a gente vai melhorar ela junto, mas não me venha só com o problema. Você me venha com o problema e com a solução. Né? Isso aí. Até, que dica que você dá para uma pessoa, por exemplo, um vendedor ou um gestor que quer evoluir para o empreendedorismo e o que você faz? Que coisa diferente? Ah, eu estudo isso, depois do trabalho eu faço isso. O que você faz de diferente para ter esse gatilho a mais que os outros? Porque tem às vezes, por exemplo, se você sabe para um cargo de gestão ou para um cargo de CEO, pronto, acabou. Não vou precisar mais estudar. Eu acho que dobra isso, né? Dobra mais a responsabilidade e dobra mais para você seguir por exemplo e passar. Quanto maior a régua, maior o tombo. Vou dar um exemplo, um vendedor que vende 100 mil reais, um vendedor que vende 30. Quem que tem que estudar mais? O que vende 100. Esse cara não pode retroagir, não consegue, né? Então, quanto mais você evolui, mais você tem que se colocar na posição de aprendiz. Você tem que entender que você não sabe nada. Eu não sei nada, eu tô aqui batendo papo com vocês hoje, tô aprendendo hoje. Tô ouvindo o Bruno, tô ouvindo você, tô me desenvolvendo com vocês. Aqui não é só um podcast, tô aqui para aprender também. Então, a outra pergunta foi se o líder tem interesse em se tornar dono de empresa, é isso? É isso. O que você fez de diferente? Estudou alguma coisa? Eu segui esse curso. O que você faz de diferente, entendeu? Quando você abre uma empresa, você quebra a cara, né? Porque as qualidades e as características de um líder, um gestor, elas são diferentes do dono da empresa.
Então, você acaba quebrando um pouquinho a cara referente a isso. Mas o ponto-chave que tem em comum a liderança e o dono de empresa é o lidar com pessoas. Você não lidera vendedores, você lidera pessoas que estão no cargo de vendas. Mas antes de tudo, você lidera pessoas. O ponto-chave, além de outras características também, e currículo que uma pessoa que vai abrir a empresa tem que ter, é primeiro de tudo lidar com pessoas. Se você não sabe lidar com pessoas, tem um sócio que saiba. Porque às vezes você é muito bom na parte operacional do negócio, na parte administrativa do negócio, e o seu lidar com pessoas, ele é falho, você não vai conseguir se desenvolver, e vice-versa, né? Então, estudar muito a parte administrativa se você não tiver um sócio, que é um dos pilares da empresa, e ser muito bom em lidar com pessoas é primordial. E entenda que você está num cargo de gestão. Agora você vai abrir uma empresa, as coisas que você sabe na gestão, elas não são suficientes. Então tem sim que estudar, tem sim que se colocar na posição de aprendiz. O primeiro ano da empresa a gente vai muito na raça, né? A gente é doido na raça, vai dar certo, é isso, não tem opção, queimei o barco. Sim. E a empresa, ela cresce, você vê que ela cresce no meio de uma bagunça, né? E depois você tem que vir organizando essa bagunça. E você vê que as coisas que você sabe, elas não são mais suficientes. Porque você sabe fazer a coisa acontecer no meio da bagunça. Mas e organizar? Agora é outra etapa. Agora você tem que estudar, agora você tem que entender mais sobre a fundo, né, o seu serviço. A parte... no início você está muito na parte operacional, aí você vai para o estratégico, depois quando você vai para a parte de se tornar realmente o dono da empresa, né, nós temos o operacional, o tático, depois o estratégico. Então você está muito no operacional ali. Quando você é líder, você está no tático. Só que o dono da empresa, ele tem que estar no estratégico. Então, você está no meio termo ali, você não está tão ruim, né? Não sabe tão pouco, mas você tem que saber um pouquinho além, um pouquinho mais. Então, é estudar isso. A parte operacional, o teu vendedor, ele tem que saber. Se ele não vender, você vai sentar lá e você vai fazer. Na minha empresa é assim. Hoje, eu deixo muito claro pro meu operacional. Se vocês não fazerem, eu vou sentar e vou fazer. Eu sei fazer. O tático, se vocês não funcionarem, eu vou fazer. Mas tem que estudar, tem que se aprimorar. Você vai estar saindo de uma parte tática ali, você é gestor, que a sua pergunta é como que um gestor faz para se tornar um dono de empresa. Você está ali na parte do tático, você sabe do operacional, e agora você tem que aprender o estratégico. Então, se você conseguir já estudar essa parte estratégica, acho que é um ponto primordial, coisa que eu não fiz, né? Eu fui aprender no tranco. Eu vejo até isso, para a pessoa se destacar, as pessoas se destacar, tipo um vendedor, um gerente, ou até o próprio dono, é o que você faz depois do trabalho. Porque assim, na empresa, totalmente, a gente tá na correria, não dá para ficar estudando. Mas depois que você tá na sua casa, o que você faz para você evoluir, para você entregar melhor no seu trabalho? Eu vejo muito isso. Tipo, é a gestão do seu tempo. É você. Pô, eu sei que tem muita gente que não tem tempo, mas arruma 20 minutinhos. Que eu vejo várias vezes o Bruno postando, ele lendo alguns livros, livros da Gatilhos, né? Gatilhos pra gente implementar. Eu vejo muito importante é o que você faz na hora que você não tá no trabalho. E tipo assim, aí isso vai fazer diferente de qualquer pessoa, porque todo mundo tá pensando, todo mundo na empresa tá pensando a mesma coisa. Aí você vai ser aquela pessoa fora da caixa. É o exemplo, né? Aí você vai começar a implementar exemplo, e você automaticamente acaba subindo. Sucesso não aceita desculpa, Cláudio. Não existe esse negócio de não tenho tempo. Não existe. Não existe. Na minha época que eu trabalhava e estudava e tomava conta de um time comercial, o meu tempo de estudar era no Uber indo para a faculdade, por exemplo. Então, as pessoas, elas pegam 2 horas por dia de transporte público e elas vêm ouvindo funk no caminho. Por que não tá ouvindo um livro? Hoje você não precisa nem ler mais. Existe audiobook. Eu sou apaixonada por audiobook. Você pega 12 horas de um livro ali, se você
escuta esse livro 1 hora por dia, você acaba um livro incrível em 12 dias. Então, não existe esse negócio de não tenho tempo. Que não é prioridade para você. Mas tem que entender que das 8 às 5 horas da tarde, no seu horário comercial, você vai fazer aquilo que você está sendo pago para fazer. A sua evolução, ela vem depois do horário, que é o que você falou. O próximo passo, ele tá no depois do horário. Você não tem tempo, como que você vai pensar no seu próximo passo das 8 às 5 horas se você tá atarefado com o seu trabalho? Então, é o tempo que você tá ali no ônibus indo pro trabalho, ou no carro dirigindo, no trânsito. Ao invés de ouvir uma música, algo que não vai te agregar, ao invés de ficar no Instagram, coisa que não vai te agregar a nada, a não ser que você trabalhe com internet, você estar ouvindo, lendo. Então, não tem espaço para mediocridade, não tem espaço. A desculpa de, não consigo. Consegue. 10 minutos por dia que você ouvir um livro, nem ler um livro, ouvir, se você não tem tempo. Às vezes, dona de casa, eu falo para as meninas do time, né? São donas de casa e tem as tarefas diárias, tem filho e tudo mais. Então, é uma carga mais pesada do que, por exemplo, para mim, que não tem filho. E tá tudo bem. Cada um tem a sua dificuldade, né? Mas no momento que você tá passando um pano de chão, você não consegue, ao invés de colocar uma música, você não consegue colocar um podcast construtivo, assim como esse que a gente tá fazendo agora? Você não consegue colocar um livro de desenvolvimento pessoal, um livro de desenvolvimento familiar, um livro de gestão, de vendas? Você não consegue ouvir, porque a mulher ela já tem esse dom, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. E não só a mulher, todos nós conseguimos fazer. Mas não existe, não tem tempo. Quando você ficar nessa desculpinha aí de não tem tempo, vai passar 5, 10 anos, você vai continuar na mesma, porque o tempo ele vai passar de qualquer forma. Aí você decide como que você quer passar esse tempo. Mas pra mim não existe essa desculpa de, não consigo, não tem tempo. Não. Consegue sim. Você que não tá disposto a pagar o preço. Porque o preço ele é alto sim, tá? Abrir uma empresa, o preço é alto. Ser vendedor, o preço é alto. Tomar conta de um time, o preço ele é alto. Mas o trabalho ele vai devolver. Mas tem que estar disposto a pagar o preço. Não vem, não evolui, não sai do lugar. Perfeito. Isso é disposição e timing, né? Por exemplo, vou trazer essa questão do estudar, do conhecimento, livros, cursos e tal. Uma academia. Às vezes a gente sabe que tá fora de forma, tal, precisa ir pra uma academia. Você tem que dar o primeiro passo e começar. Depois que você começa, chega uma hora, você engrena e pega gosto. Estudo, é a mesma coisa. Hoje eu policio muito falar para as pessoas, você tem que estudar, você tem que ler, tem que fazer tal curso, porque pode soar assim, ler qualquer coisa, fazer qualquer curso, porque hoje tem tanta coisa aí que pode virar maldição, conhecimento demais, alguns prejudicam. É mais o timing. Eu precisei me forçar algum tempo e eu fui me forçando no Instagram, de forma natural. Falei, no Instagram que vou parar de curtir coisa de carro, na época eu era solteiro, parar de curtir mulher, parar dessas coisas. E comecei a curtir conteúdos que era voltado para a fase que eu estava, que era liderança. Então começou a aparecer conteúdos interessantes e tal. No meio disso vai surgindo organicamente uma propaganda de um curso. Opa, esse cara fala uma linguagem que eu gosto. Deixa eu ver aqui mais. Aí você aprofunda naquela linguagem. Opa, esse cara citou tal livro que eu gosto. Tal. Quando você vai ver, não é mais uma coisa maçante, já é uma coisa gostosa. Eu tenho uma época, eu acredito que tem muita gente que faz isso. Eu teve uma época que eu fiz. Eu tinha livro por ego, pra tirar foto e bonitinho lá, um monte de livro. Não lia todos. Eu comecei a ler todos. Hoje, todo livro que eu pego, eu leio e eu compro os livros que realmente eu tenho interesse. E por que é legal ter uma estante de livros? Antes era fotinho bonita do cara culto e tal. Mas não, hoje eu vejo assim, o livro tem momentos que eu me encontro travado na liderança, ou processo, ou questão comportamental. Eu retorno para um livro que eu já li. Falei, ali eu lembro que tem alguma coisa que vai me ajudar nesse momento. Ele me ajuda a destravar. Então, livro, cursos, conhecimentos, hoje ele é mais uma ferramenta de destravar do que qualquer outra coisa. E não é mais maçante, porque vira natural. Hoje não é só pegar um livro e ler, porque eu tenho que ler um livro. Coloquei uma meta que eu tenho que ler um livro por mês. Não, hoje virou uma coisa natural, só que a gente tem que começar. Então, a hora que se forçar a ver um curso, um livro, policiar mais o conteúdo que a gente vai curtindo para o algoritmo favorecer isso pra gente, por um mês, 2 mesinhos ali vai ser meio sofrido, mas depois a gente vai começando a gostar, vai começando a identificar coisas que façam mais sentido e vira uma forma fluida. Então, essa questão do curso, da leitura, do se preparar, é igual a academia. Se força no início.
passou um tempo, quando você vê, você já tá gostando, tá indo com uma frequência, já tá entendendo todos os treinos, tá replicando, quer desenvolver cada vez mais. Já não é suficiente só 3 dias, quer ir 5. Depois vai ver, tá indo correr no domingo, depois vai ver, tá ajustando a própria dieta sem precisar de nutricionista e tal. A leitura é a mesma coisa, os cursos são a mesma coisa. Então quando é de forma orgânica, quando ele se transforma em forma orgânica, fica muito bom. Mas o início tem que dar aquela forçadinha, mas depois ele fica orgânico, fica muito bom. Não vê como uma obrigação, né? Isso, não vê aquela obrigação, não, eu preciso fazer isso porque os outros estão mandando. Exatamente. Não vê como uma obrigação, vê como uma evolução, é pra mim, Isso. não para os outros, né? É isso aí. Isso é muito importante. É o hábito, né? E eu acho que cada um tem uma forma também de gostar, de aprender. Sim. Tem gente que é mais visual, tem gente que gosta de ler um livro, eu gosto de ouvir livro, podcast. Então, acho que tem que localizar a forma que você se identifica mais. O problema é ficar estagnado. O problema é não procurar nada. Né? Mas descubra a forma que você aprende melhor, a forma com que você flui mais, a forma que te dá, às vezes, um pouco de prazer mais rápido, né? Sim. Que demora um pouquinho até você mudar o hábito. E vai pra frente nisso. Mas o problema é ficar estagnado, não evoluir, não procurar nada. Perfeito. Essa analogia, eu faço essa analogia com isso, com o corpo mesmo. O pessoal hoje cuida tanto do corpo e o corpo é parecido. Por exemplo, tem gente que gosta do crossfit, tem gente que gosta da natação, tem gente que prefere um jiu-jitsu, tem gente que prefere a musculação. Mas todos estão cuidando do corpo da sua forma. Sim. O aprendizado é a mesma coisa, né? Por exemplo, você gosta de ouvir, isso é bacana e tal. Eu sou o cara que eu gosto de ler porque eu sou muito disperso. Eu acho que eu devo ter um TDAHzinho aí, porque eu tô... Se eu ficar ouvindo, eu começo a olhar as coisas ao meu redor e me perco. Aí o livro eu tô aqui, eu fico focado e concentrado. Então, pra mim funciona muito o livro. Tem curso pra mim que, se é um curso extenso, ele não funciona. Eu prefiro pegar aquela imersão de um dia inteiro enfiado em um lugar, ou 2 dias no máximo, e saio transformado. O curso de 6 meses, 1 ano de duração, pra mim não é tão efetivo. É exatamente o que você falou, cada um buscar a sua forma, mas a pessoa se encontra testando. Exato. Então sai testando e vê como você acha. E quem faz o que gosta é criança, né? Adulto faz o que tem que ser feito. Então, não gosto disso, não gosto de nada. Se vira. Se vira. Quer alguma coisa melhor na vida, se vira, dá seus pulos. Porque na infância a gente faz o que a gente gosta, né? A criança, ela tem essa escolha. Adulto tem que fazer o que tem que ser feito, pronto, acabou. O corpo não tá legal, não tá satisfeito, vai ter que sofrer na academia. Não está satisfeito com a sua condição financeira, vai ter que sofrer. Não gosta de ler livro, vai ter que ler. Até você localizar algo que você gosta de aprender, né, a forma de aprendizagem, ou nem às vezes o que você gosta, que é menos frustrante para você, né? Você vai ter que testar ali, você vai ter que fazer, mas não gosta de fazer nada? Sinto muito. Tem que gostar menos ainda da situação que você se encontra. Qual que é a dica de ouro que Jaqueline, pessoa, daria para um profissional hoje? Seja vendedor, seja líder, uma dica de crescimento de carreira mesmo, assim, o que você daria, sua dica de ouro? Tem que ter em mente, primeiro de tudo, que o resultado ele é inegociável. Não posso ficar negociando com preguiça, com má vontade. O resultado ele é inegociável. O resultado, ele define você. As pessoas não respeitam você, as pessoas respeitam o seu resultado. Sim. Então, a mediocridade, ela não faz as pessoas enxergarem isso, né? Estar bem vestido faz sim diferença. O carro que você anda faz sim diferença. O conforto que você entrega para sua família faz sim diferença. Então, tem que ser negociável para você. Se tem uma meta, aquilo tem que ser negociável. Por quê? Porque aquilo te define como pessoa. A família respeita, até os nossos parentes, né? Eles respeitam o seu resultado. Tem que ser negociável para você. Qualquer coisa que você se comprometa a fazer, líder de vendas, o vendedor tem que estar constantemente inconformado com a sua situação. O empreendedor ele tem que estar constantemente inconformado. E o resultado para você ele tem que ser negociável. A sua meta ele tem que ser negociável. O seu sonho de vida ele tem que ser negociável. E quando você entende isso, você não negocia com o alarme do relógio que está despertando 5 horas da manhã e volta a dormir 5 minutinhos mais tarde, perde o horário. Você não negocia com a segunda-feira, que você odeia ir trabalhar numa segunda-feira. Você não negocia no domingo, que tá todo mundo fazendo churrasco, tomando uma cervejinha, e você tem que estar estudando. É inegociável você crescer, você
se desenvolver, você dar o melhor para sua família, o melhor para si próprio, tem que ser inegociável. Então, acho que a dica de ouro é essa. É a frase que eu utilizo muito com o meu time, que o resultado para nós é negociável, as metas anuais, semestrais, diárias, para nós elas são inegociáveis, e o quanto você vai colocar no bolso tem que ser negociável, a sua carreira profissional tem que ser negociável. E não negocia com mediocridade, com perca de tempo, com coisa que não te agrega, que é impossível. Impossível não dá certo. Não existe a possibilidade. Só não dá certo se você não quiser. Perfeito. E eu vejo também, assim, até para o vendedor, para o gerente, é você ser curioso, né? Ser curioso é você por exemplo, ficar em volta de pessoas grandes. Que você ficar em volta de pessoas grandes, você vai aprender com aquilo. Você vai começar a observar, você vai começar a perguntar. Ó, o que você faz para fazer isso, isso e isso? Como que a gente está aqui? Como você e o Bruno deram dicas de como para treinar. O Bruno falou, ó, eu pego um livro, eu vejo aqui no Instagram. Então, ser curioso, de perguntar para as pessoas como que elas estão evoluindo. Como você chegou nesse ponto? Você fez algo a mais? O que você fez para fazer isso? Para mim ter um norte. Então, o vendedor ele precisa ser muito curioso para poder evoluir. Acho essa é uma dica muito importante. O ciclo, ele é uma das coisas mais importantes que existe para a construção do seu sucesso. Isso com toda certeza. Eu, desde muito nova, eu sempre gostei de sentar para almoçar com pessoas mais velhas, pessoas mais experientes. Então, isso me ajudou a evoluir muito também. Hoje, com 26 anos de idade, mais próxima dos 30, né, do que dos 20, mas uma das coisas que me fez evoluir foi isso que o ciclo. Andar com pessoas que às vezes nem a idade, né, mas que estão já aonde você almeja chegar. O ciclo tóxico, ele te atrasa demais. Eu conto uma história pro meu time que é uma história real, né? Eu sou do interior de São Paulo, uma família humilde e simples. Tenho um orgulho tremendo, inclusive de onde eu vim, dos meus avós, da minha mãe. E quando eu era criança, a minha mãe, ela morava no sítio, eu morava com os meus avós. E a minha mãe criava porcos, né, no sítio. Então tinha um chiqueiro muito grande. Nesse sítio ela criava porcos. E às vezes eu ia passar as férias lá com a minha mãe. Morava com meus avós na cidade e ia passar as férias com ela. O chiqueiro, ele era muito longe da residência que ela morava. Só que o cheiro, ele incomodava muito. Incomodava demais. No primeiro dia, me dava dor de cabeça, náusea. Porque o cheiro é muito forte. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas o cheiro ele é muito forte, né? O porco, você pode dar banho no porco, que ele vai continuar sendo porco. E eu me lembro muito bem que no primeiro dia aquilo me incomodava muito. Depois de um tempo, né, sem ir pra lá, me incomodava muito. No segundo dia me incomodava, mas não tanto. No terceiro dia, incomodava, mas no quarto eu já estava acostumada com o cheiro de chiqueiro, aquilo já não me incomodava mais. O ciclo de amizade, o ciclo de pessoas que você tem no seu convívio, ele funciona exatamente da mesma forma. Se você, aquela frasezinha clichê, né? Você anda com 4 fracassados, você vai ser o 5º. Você anda com 5 milionários, você vai ser o 5º, vai ser o 6º. O ciclo, ele é extremamente importante, isso que as pessoas não entendem na empresa, né? Entra na empresa, ao invés de pegar o que acrescenta e aprender, fica se contaminando com os outros, né? Então, o ciclo, Cláudio, isso que você pontuou, as pessoas com que você escolhe ter um convívio ali é muito importante. Isso com toda certeza. E aí fica a seu critério. Escolher andar com pessoas que vão te agregar ou pessoas que vão te puxar pra baixo, né? É isso aí. Tem uma coisa que eu aprendi também na minha vida, assim, ó. Tem mentor financeiro que fala pra você viver sempre 2 degraus abaixo do que você pode. E eu vou contrariar totalmente isso. Eu sou aquele cara que eu sou a favor do pague o aluguel caro. Porque é basicamente uma analogia pra você se desafiar. Porque aquela pessoa que fica naquele cenário confortável, meu aluguel tá tranquilo aqui, minhas contas assim estão sossegadas, o que eu ganho dá tranquilo, você não se desafia. A hora que você fala, vi, sei lá, um apartamento aqui em construção, aqui do lado de casa, gostei muito, mas é desafiador pra mim pra eu pegar esse apartamento. Você vai lá e você compra esse apartamento, financia do seu jeito, sabe que vai ser desafiador. O que você faz? É natural, já é instintivo. Vou ter que trabalhar mais, vou ter que ganhar mais.
preciso fazer alguma coisa para ganhar mais. É quando você começa ou a se desenvolver, ou começa a fazer uma hora extra, começa a ganhar mais destaque e tal, porque se desafiou, ou atingir tal patamar, tá confortável aqui de novo para mim, joga mais alguma outra dívida, algum outro desafio financeiro, para estar sempre com esse incômodo de estar buscando novos patamares. E quando eu digo isso, não é para se endividar com coisa besta, né? Mas assim, se coloque em desafios que virem patrimônio. Você vencendo aquele desafio, você subiu de patamar e ainda está com patrimônio. É isso que faz você querer se desenvolver, te forçar. Não tem nada mais motivador que a necessidade. Que o boletão batendo ali atrás, chegando pertinho, aquele boleto chegando ali atrás, nada é mais motivador do que ficar no conforto de, minhas contas estão em dia, tá tudo ok. Tá bom, você vai ficar aí. O próximo degrau, ele é mais doído, então se força. Não vai nessa de ficar 2 degraus abaixo não, porque vai te gerar uma mediocridade isso, né? Então, O vendedor, ele é muito assim, né, Bruno? Sim. Porque quando a gente é vendedor, né, a gente primeiro gasta a comissão que nem tem, que nem existe. Acho que umas 2 semanas atrás eu levei um vendedor meu pra comprar um carro na loja. Eu quero um carro. Vamos lá. Vamos arrumar um problema. Tenho certeza que você vai vender o dobro depois que você comprar esse carro. Então é exatamente isso que você falou. É criar problema pra você tenha motivo pra evoluir, né? sim. E vendas traz muito disso. Vendas. Eu falo pro time de vendas lá, mas não vou comprar isso aqui porque não sei se eu vou ter o valor da comissão. Como assim que você não sabe? Já começa por aí. Você vai ter o valor da comissão, primeiro, porque eu tô te cobrando, você vai me entregar. E segundo, que você é capaz. Mas se for ficar esperando o conforto, né, isso é problemático. Tem que arrumar problema, tem que comprar carro, tem que morar bem, comer bem, se vestir bem. Que aí você acaba se obrigando a cada vez mais evoluir, né? Pegou um comissionamento legal, eu sempre falo pro meu time, senta num restaurante, compra alguma coisa sem ver o cardápio. Isso aí. Entra na loja, compra a roupa porque você gostou, não pelo preço dela. Vai confortável. Veste uma roupa, me sentiu bem com aquela roupa, não olha a etiqueta. Vê depois. Porque é muito contrário às vezes, né? Tô lá escolhendo o que eu vou vestir, primeiro eu olho a etiqueta, não, isso aqui não dá. Às vezes você gostou. Então, experimentar sempre mais do que é bom, do novo, é muito importante, porque o gosto ele não vai retroagir, né? A vontade ela não vai retroagir. E como que você vai saber o que é bom e buscar o que é bom se você não tá tendo acesso àquilo? É isso mesmo. Se permita começar a ter acesso, aos poucos. Caiu uma comissão gorda lá na conta, tem a oportunidade de trocar de carro? Troca de carro. É isso aí. Tem a oportunidade de pagar 300, 500 reais em um almoço? Come, senta no restaurante, vê como que funciona. Vai se vestir um pouquinho melhor? Compra uma roupa um pouquinho melhor. Você vai ver que aquilo vai crescendo aquela vontade dentro de você, né? Porque às vezes você não tem num ciclo uma pessoa que já tá naquele local que você quer chegar. Então você tem que se esforçar pra isso, né? Esses pequenos prazeres, assim, da satisfação do que você faz com o que você ganha pelo seu esforço, ele é bom, esses pequenos prazeres. Aí eu vou falar por experiência pessoal e acredito que você passou pelo que você contou aqui também. Que a hora que eu gostei de dinheiro foi quando eu tive problema de saúde financeira na minha família, de saúde física na minha família mesmo. Meu pai também teve um problema de câncer de pele e tal, foi parar no UTI, ficou mal pra caramba. O convênio tava querendo jogar de um lado para outro, tal, não sei o quê. E ter o recurso financeiro naquela hora foi ostentação. Ali foi o sentimento. Olha como foi bom ter dinheiro, de poder chegar na recepção e falar, não quero saber, não vai pelo convênio, vê o quarto que você tiver, não importa o valor que for, tal, joga meu pai no quarto melhor que você estiver, que vai ter o melhor atendimento, tal, isso, aquilo. E aquilo eu consegui privar meu pai de um momento muito ruim, muito difícil. Talvez aquilo tenha salvo a vida dele. E ali foi o gostinho olha a importância do ter o dinheiro. Porque tem esses prazeres diários, mas quem experimentou ainda essa questão de você ter o recurso na hora que alguém que você ama próximo de você precisar, ali você fala, ainda bem que eu fiz tudo que eu fiz para chegar aqui, ainda bem que eu me dediquei tudo que eu dediquei para hoje, quando alguém que precisou, que eu amava, eu ter disponível aqui para usar, né? Essa é a hora que faz todo sentido. O maior presente, Bruno, que você pode dar para as pessoas que você ama é prosperar na vida. Sim. Quando você prospera, as pessoas elas prosperam juntas, né? Esse é o maior presente que a gente pode levar para casa. É prosperar, porque a gente traz o conforto,
a gente traz o acesso a coisas que não tinha. Inclusive, a gente não consegue comprar a saúde, mas a gente consegue dar possibilidades melhor daquela pessoa ela resolver aquele problema de saúde. Então, o maior presente hoje que você pode dar para os seus filhos, para os seus pais, é ser próspero, ser uma pessoa próspera. Ser uma pessoa que oferece conforto, que oferece... Então, não é só o dinheiro, né? Sim. O dinheiro, ele é o veículo para o objetivo final, né? E é muito importante. Mas é o veículo, né? Sim, é importante a sensação de ter um sonho realizado. O objetivo. Eu vejo muito assim, ó, por exemplo, quando eu comprei meu primeiro carro, você fala assim, ó, eu batalhei sem passar por cima de ninguém. Eu consegui. Olha que fala, ó, obrigado Deus por dar saúde, agora eu vou batalhar para comprar outra coisa. E sempre a gente luta por outros valores, para nossos pais, para dar algo melhor para eles também. Então a gente quer ter nossos sonhos realizados, que é muito bom você ter um sonho realizado de carro, casa, é um bem material, mas é muito importante você conquistar, e isso você tendo esse objetivo, você vai atrás, você vai correr a mais, e de ter pessoas por trás também que você vai ajudar. Isso é muito importante também. De falar, ó, com todo esse meu esforço que eu vou ter, eu vou conseguir ajudar meu pai e minha mãe. Como o Bruno falou, não importa. Agora vai fazer sentido o meu dinheiro. Aqui, ó, põe no melhor quarto. Agora, aí faz o sentido. Não é só, eu vou levar no restaurante caro, tudo. O dinheiro vai fazer sentido numa hora que é necessário. Vai fazer é muito importante. Ou você dar uma casa, ou você comprar um carro, ou você fazer uma viagem, ou você próprio pagar para a saúde da sua família. Exato. Isso é muito importante. Eu nunca mais vou me ver numa situação de ter que escolher. Cuidar da minha mãe doente ou trabalhar para ter dinheiro para cuidar dela. Eu nunca mais vou me ver nessa situação. Eu tenho isso muito claro para mim. Que é, se acontecer alguma coisa, claro, a gente tem que pensar, não pensar no problema, né? Mas se acontecer algo, eu tô preparada. Eu não me permito mais estar naquela situação. Então, é aí que você começa a ver que o dinheiro ele vai fazer a diferença, né? O Natal também, quando você vai embora pra casa e leva o presente que todo mundo gostaria de ganhar. E a gente vê que não é só por nós mais, né? É muito mais a fundo, não é só por você que você tem que prosperar. Se você for uma pessoa de sucesso, outras pessoas que vão vir abaixo de você vão ter oportunidades que você nunca teve. Seu filho nunca vai ter que estudar numa escola pública ou deixar de estudar para trabalhar, né? Então, a gente tem que pensar além, né? Não é só pelo dinheiro, mas sim pelo que o dinheiro ele proporciona, que é a segurança, a estabilidade, né? O conforto. E não existe o conforto sem dinheiro no bolso, não existe. É isso mesmo. O maior causador de depressão, de suicídio no planeta é o problema financeiro. É isso mesmo. Tá. E o auge do sucesso é isso, né? Quando você começa a transbordar para sua família. Bom, Jaqueline, eu gostei muito do papo. Deu nosso tempo aqui. A gente vai encerrar, mas a gente tem uma edição especial que a gente faz do programa, que é o Por Trás do Resultado Delas. É um que eu sou excluído daqui, eu e o Cláudio, a gente é excluído. É só a mulherada que participa. A gente vai fazer um convite aí pra você participar também do próximo, que o papo foi tão bom, que acho que ainda tem coisa pra caramba pra falar. Eu tinha coisas anotadas aqui, eu nem li, nem olhei, porque foi fluindo tão bacana. E eu conto com a sua participação no próximo, se você puder, claro. Vai ser o Só das Mulheres. E é isso, agradeço a sua participação. Quiser deixar algum recado aí pro seu time, quiser falar alguma coisa da sua empresa, se quiser falar qualquer coisa aí, despedir do pessoal. E o Cláudio também aqui, o seu tchau também pro povo. Não, eu agradeço a oportunidade desse network que a gente e essa mesa aqui a gente pega muito conhecimento para aplicar mais para frente. Isso que é ótimo participar desse podcast Por Trás do Resultado. Que a gente pega conhecimento de cada pouquinho e a gente já tá, e a nossa cabeça tá a mil para poder aplicar. Isso que é muito importante aí e agregue aí o público aí para poder evoluir nas vendas. Bacana, eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui, um prazer imenso de estar aqui batendo um papo com vocês. Nada diferente, né, dos nossos papos
só com mais conteúdo agora, mais conhecimento, um prazer imenso, muito bom, muito obrigada pelo convite. E com certeza eu vou estar lá no Pod Delas, com todo o prazer do mundo, tá? Mulheres empreendedoras, né? Isso aí. E muito obrigado pela oportunidade. Gostei muito de estar aqui, aprendi bastante também. Vou sair aqui um 10% mais evoluída. Ah, maravilha. Obrigadão, Jaque. Obrigada. E falou, pessoal. Obrigadão aí para quem assistiu. E espero que tenham gostado. Obrigado.